Olá pessoal! Esta aula continua focando no envio de dados para o servidor, utilizando formulários. Mas a aula será direcionada, especificamente, na explicação do comando i7. Então vamos lá entender um pouco mais sobre esse comando. Relembrando a aula de formulários. Há algumas configurações que devem ser obrigatoriamente feitas nos formulários HTML, para que os dados sejam enviados para o servidor. Quais são essas configurações obrigatórias? Primeiro, configurar o atributo action da tag form, com o nome da página que receberá os dados enviados pelo formulário. Segundo, configurar o atributo method da tag form, com o valor post ou get. Terceiro, configurar o atributo name das tags input. Quarto, configurar o atributo type do botão com o valor submit. Sem essas configurações, os dados não podem ser enviados para o servidor. Experimente remover um desses atributos obrigatórios para verificar o que acontece. Agora, vamos discutir a seguinte situação no envio dos dados. Ao clicar no botão da página comandos.page.php, é executada uma ação de envio dos dados para a página dados.php. Então, a página dados.php captura e armazena os dados em variáveis. Mas ao invés de usar duas páginas, uma para enviar dados e outra para receber, fosse usado apenas uma página para fazer toda a tarefa. Ou seja, utilizar apenas a página comando page.php para enviar dados e receber. Para fazer isso, é preciso realizar as seguintes alterações na página comando page.php. Primeiro, precisa alterar o atributo action para apontar para a página em questão. Segundo, colocar o código que captura os dados do formulário na página comando page.php. Terceiro, usar o comando i7. Pronto! Ao clicar no botão Enviar do formulário, a própria página enviará e receberá os dados. Essa forma de criação de formulários é muito usada. Mas ainda não ficou claro como funciona o comando i7. Vamos entender esse comando melhor. O comando i7 é uma função que retorna true se a variável existe, ou seja, se ela foi declarada. E retorna false se a variável não existe. A primeira vez que a página PHP é chamada, o formulário ainda está em processo de renderização. E portanto o botão Enviar formulário não existe. Desse modo, a função i7 retorna false. Depois que a tela renderiza o formulário, e o usuário clica no botão, a função i7 retorna true, pois o botão existe. Se o botão existe, então é possível capturar os dados da tela de dentro da caixa de texto. Por isso, só podemos capturar os dados do formulário, se o i7 for igual a true. Experimente remover o comando else, para que o carregamento da tela do formulário fique mais natural. Agora, vamos dar uma pausa neste conteúdo. Na próxima aula continuaremos falando sobre como validar os dados em um formulário PHP. Até a próxima aula!